começou a transmissão aqui no YouTube. Eu não tenho usado o Zoom, estou usando o Zoom porque você é melhor para você, né? E aí está dando um problema de protocolo aqui, não está entrando a chamada. Eu vou ter de tentar, deixa eu ver se entrou. Acho que agora entrou. Estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Parece que agora deu certo. Então, vamos lá. Paulo Nogueira Batista Júnior. Você está bom? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Está certo? Tá bom. Tá bom o som? Das lives? Acho que está bom, acho que está legal, sim. Eu te escuto bem. Paulo, vamos direto para o... Primeiro, saudade de falar com você. A gente ficou 2 semanas aí sem fazer a live, em função do teu trabalho, que você tá fazendo aí um novo projeto, né? Aliás, queria até te perguntar, como é que está esse projeto aí? Tá indo bem. É um trabalho em inglês para a Universidade de Boston, que recapitula o processo BRICS, desde o início, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os mecanismos financeiros que os BRICS criaram, o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas, que é o Fundo Monetário dos BRICS. Estou um pouco atrasado com o trabalho, mas está indo bem. Está indo bem. E você acabou de escrever um longo artigo sobre, que foi publicado a parte dele, né, a parte resumida na revista Carta Capital, como você faz de costume, e a parte ampliada, esse artigo sindicalizado aí. Fala um pouquinho, vamos começar falando disso, porque eu estou preocupado, Paulo, com o que vai ser o day after dessa catástrofe, que a gente, inclusive, não vislumbra o final dela. Parece que, inclusive na região sul, a contágio e mortes vão acelerando, o Brasil está desorganizado no trato com o combate ao coronavírus, como a gente já sabe, mas do ponto de vista das contas públicas, das finanças, o que nos espera? Faz aí um pequeno quadro inicial para a gente. A situação das finanças públicas brasileiras se complicou muito agora em 2020, né? Só para você ter uma ideia, o déficit primário do setor público como um todo, que é o déficit exclusivo de juros, deve chegar a 12% do PIB em 2020. E se você incluir os juros da dívida pública, o déficit total do governo chega a 17% do PIB. A dívida bruta do governo, do setor público, vai chegar a quase 100% do PIB. E esses dados era previsível, viu, Conde, que a situação das finanças públicas piorasse em 2020, com a pandemia, com a recessão, mas os números impressionam mesmo assim e deixam no ar várias questões. Por exemplo, o que está provocando essa forte deterioração das contas públicas brasileiras e como é que fica o discurso do governo, o discurso dos economistas do governo, de outros economistas, diante dessa nova realidade fiscal. E, por outro lado, também, o que se faz depois que a gente conseguir superar essa pandemia, digamos, em 2021, como é que nós vamos lidar com o problema? E esses foram esses temas que eu tentei discutir nesse artigo que saiu segunda-feira, que chama Colapso das Finanças Públicas, com um ponto de interrogação, em que eu procuro relativizar um pouco. Eu acredito que a situação piorou muito, sem dúvida, mas há vários fatores que me levam a crer que a situação é administrável, supondo que houvesse governo, né? Essa é uma suposição forte. Esse é um detalhe, né? Esse é um pequeno detalhe que nos complica muito a vida, né? Mas como é que fica o ministro Guedes? Como é que fica a retórica que ele adotava? Como é que fica o Brasil diante desses números horrendos que apareceram aí, né? O que eu queria lembrar, Conde, é o seguinte, que em 2018, 2019, economistas como Paulo Guedes e vários outros economistas ditos ortodoxos diziam, não sei se você lembra, que o Estado brasileiro estava quebrado. Isso numa época em que o déficit público, que vai chegar a 17% este ano, segundo a estimativa oficial, 17% do PIB, numa época em que eles diziam que estava quebrado, numa época em que o déficit era 6, 7%. Proclamava-se a falência do Estado brasileiro quando a dívida pública era 75% do PIB. E hoje a dívida bruta deve chegar a 100% do PIB, por conta da situação atual, segundo cálculos do governo. Então, a pergunta que eu faço no artigo é a seguinte: como é que ficam esses economistas
um pouco lamentável a situação deles, né? Porque se o Estado brasileiro estava quebrado com números bem melhores, o que dizer agora quando o Estado brasileiro tem números muito piores na mão do Paulo Guedes? Vai dizer o quê? Aí Paulo, se você me permite, inclusive eu vou ler um trecho aqui do teu artigo, quer dizer, não fica, né? Ele convive-se com isso na maior tranquilidade. E você diz aqui, né? A verdade é que a turma da Bufunf e seus porta-vozes econômicos nunca tiveram o menor respeito pela coerência. E aí você cita o Oscar Wilde, né? Que a coerência é a virtude dos que não têm imaginação. Como é que é isso? Realmente, mas assim, realmente deixa a gente indignado. Quer dizer, todo mundo dizendo que o Estado estava quebrado, e agora que a gente tem um problema gigantesco de proporções colossais, eles vão dizer o quê, né? É o dilema que você está enfrentando aí. É por isso que eu lembrei o Oscar Wilde, né? Porque esses mesmos economistas que proclamavam a quebra do Estado brasileiro, a falência do Estado brasileiro, estavam na primeira leva daqueles que, em 2020, pediram a esse Estado supostamente falido que salvasse a economia da depressão, aumentando gastos, né? Então, como é que fica a lógica disso? Não fica. Ninguém se deu o trabalho de explicar, né? Eu sustento que, na realidade, minha opinião, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas a minha opinião é que o Estado brasileiro não estava quebrado quando foi proclamado quebrado por Paulo Guedes e vários outros. Entende? Não estava quebrado. O que se queria era, na realidade, já estou interpretando aqui um pouco, era viabilizar um programa de reformas estruturais e de venda de empresas públicas com argumentos que o Estado estava quebrado. Entende? Então, era, vamos dizer assim, uma argumentação interesseira, com ampla repercussão midiática, né? A mídia brasileira deu amplo espaço para aqueles que diziam que o Estado... Vou até lembrar uma coisa aqui, sem querer marcar ninguém em especial, porque não tem nenhum motivo para isso, mas o Ciro Gomes, na campanha de 2018, também disse que o Estado brasileiro estava quebrado, também embarcou nessa canoa, sabe? E então... Agora, eu acho que vem junto com aquela coisa do antipetismo, né? Essa coisa assim, tá quebrado, né? Para tentar projetar o novo. Desculpa, Paulo. Não sei se é isso, mas o que eu acho que a gente tem que relativizar, sabe? Porque, primeiro, para sair dessa barafunda, é preciso olhar para os indicadores corretos, né? Então, por exemplo, desde os tempos da Dilma Rousseff, quando Joaquim Levy foi indicado ministro da Fazenda, que as áreas econômicas dos vários governos, segundo o mandato da Dilma, Temer, agora Bolsonaro, estão apontando insistentemente para a dívida bruta, que é essa que está quase chegando a 100% do PIB. O que acontece, eu tento frisar isso no artigo, o Estado brasileiro, o setor público brasileiro, tem ativos muito importantes, ativos financeiros, reservas internacionais, créditos importantes contra bancos públicos. Então, se você leva em conta esses ativos do Estado brasileiro, a dívida líquida desses ativos é 70% do PIB. Uma diferença muito apreciável, entende? Que não é levada em conta por aqueles que fazem o discurso da quebra do Estado. Não estou dizendo que ela não é importante, está crescendo a dívida em termos líquidos, mas não se pode deixar de olhar para a dívida líquida dos ativos que o setor público tem. Outra coisa, você, quando observa o déficit, você tem que levar em conta os efeitos da recessão sobre o déficit. Então, a recessão corrói as receitas, aumenta certos tipos de gastos. Então, o déficit observado é muito maior do que aquele déficit que seria observado se a economia não estivesse em recessão. Quer dizer o quê? Que quando a economia voltar a crescer, e algum dia espera-se que ela vá voltar a crescer, o déficit volta a diminuir automaticamente pelos efeitos da recuperação, entende? Então, eu não quero, de forma nenhuma, dizer que esse artigo não defenda a ideia que finanças públicas está tudo bem, podemos descansar. Não. Acho que existe um problema. Mas não se pode superdimensionar o problema e levar o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, a comprar propostas ruins. Entende? Por exemplo, dar um exemplo de uma proposta ruim. Vender reservas internacionais do Brasil, reservas em moeda forte, para diminuir a dívida bruta do governo. É possível? É possível. Mas não é interessante. Por quê? Porque se você vende reservas, você não mexe, não muda o indicador relevante que é a dívida líquida.
Dívida bruta menos reservas. Ela fica constante. Esse é o indicador apropriado. E você reduz a proteção externa da economia ao diminuir o estoque de reservas. E pode abrir caminho para o problema de balanço de pagamentos para uma crise cambial. Entende? Então, essa proposta que é atribuída ao Paulo Guedes e à equipe do Paulo Guedes é uma proposta genial, porque ela não resolve o problema e ainda expõe a economia brasileira a um outro risco, que é o risco cambial. Entende? Esse é um ponto. O outro ponto que eu menciono também no artigo, Gustavo, sem querer falar demais, é que... Você está dando spoiler do teu artigo, Paulo. Está dando todas as dicas, não está deixando nenhuma pergunta para mim, pô. Então vai, você para. Vai lá, Paulo Nogueira. Estou com saudade de conversar com você, Paulo Nogueira Batista. Tá, não, então, só uma última coisa antes de você voltar a perguntar. Outra coisa perigosa, que já está sendo preparada, é a ideia de que o Brasil, diante do tamanho do déficit, da dívida, terá que embarcar no ano que vem já num programa forte de contenção, de austeridade. Tá? Isso seria, no meu entender, um equívoco, porque a economia estará muito convalida ainda. Se o governo partir para a ignorância, cortando gastos fortemente, aumentando tributação, ele pode precipitar uma recessão. Ele pode ou impedir a economia de se recuperar. E com a economia convalida, o ajustamento fiscal se torna muito difícil, porque é importante ter uma economia mais aquecida para poder arrecadar, para poder gastar menos com seguro-desemprego, entende? Eu não estou dizendo que o governo não possa fazer esforço, não tenha que fazer esforço, entende? De contenção, tem. Mas o ideal seria que fizesse isso com crescimento econômico e de uma maneira que permitisse reduzir gradualmente o déficit primário ao longo do tempo, mantendo a taxa de juros abaixo da taxa de crescimento da economia. Então, estou falando demais, deixa... Ô, Paulo, deixa eu fazer uma intervenção. Eu acho que esse artigo teu, quer dizer, o Paulo Guedes não vai absorver jamais, né? Até onde eu estou vendo a equipe econômica do governo, tem que deixar para o próximo governo, para os próximos pretendentes a governo aí do day after do Bolsonaro, porque aí acho que esse teu artigo vai ser fundamental, quer dizer, para entender o que se precisa fazer no Brasil. Eu vou parafrasear a Regina Duarte aqui com você e vou dizer o seguinte: eu estou com medo, viu, Paulo? Você diz em algum momento ali que, por exemplo, não está preocupado com a inflação. Olhando para a pandemia como leigo e vendo a abertura do comércio, a volta à atividade e não tendo procura, por exemplo, restaurantes vazios e tudo mais, quer dizer, a gente está na iminência, se tudo der certo e se superar, a crise sanitária for superada em algum momento com vacina ou com outras questões também conjugadas, o perigo da economia ser desorganizada, você não acha que é grande? Com esses próceres que estão instalados ali no Ministério da Economia, eu me lembro, por exemplo, da inflação galopante do país, uma herança ali que do período autoritário, a gente tinha inflação gigantesca e o trabalho que deu, né, para o Plano Real naquele momento, digamos, segurar um pouco essa explosão inflacionária do país. Eu, sinceramente, quando eu vejo o Paulo Guedes, o Bolsonaro, me dá medo dessa inflação voltar. Passo para você. Não, acho que não, viu, Conde? Esse não é o nosso problema. Aí que está. Você veja o seguinte: nós temos um déficit fiscal enorme, como eu disse no início da nossa conversa, 17% do PIB, o déficit total. Mas, contrariamente ao senso comum que os economistas tradicionais, ortodoxos, propagam, isso não quer dizer que vai haver risco de inflação. Por quê? Porque o déficit público só provoca a inflação quando ele, combinado com outros fatores, leva a economia a um aquecimento, leva a uma utilização mais plena da capacidade produtiva da economia, das fábricas, dos trabalhadores. E nós estamos muito longe disso, porque nós estamos vivendo uma recessão muito profunda em 2020. O governo estima que o PIB vai cair 6,5% este ano, o FMI estima 9% de queda. Então, nós temos enorme ociosidade na economia e dificilmente haverá um risco de inflação no horizonte visível. Até eu diria o contrário. O risco maior é de deflação, de queda do nível, se houver um risco, né, de queda do nível geral de preço. Então, a inflação tem ficado baixa,
abaixo das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, permitindo ao Banco Central baixar a taxa de juros. E essa baixa da taxa de juros alivia as contas públicas, porque barateia o custo da dívida pública. Então, eu não sei se eu fui claro no artigo e agora aqui com você, mas nós temos muitos problemas econômicos, mas não este. Então, temos que saber os problemas que nós temos. Talvez a minha questão eu tenha de refazer no seguinte sentido. Eu vi uma desorganização tal, quer dizer, o país tem fundamentos, o país tem relativamente uma situação positiva, aí, como você colocou, a despeito do tamanho da catástrofe da pandemia e do próprio governo. Os integrantes, eles são muito, quer dizer, desorientados nesse sentido, eles vão para caminhos temerosos, temerários, e a médio prazo, por exemplo, eu vejo uma economia se desorganizando profundamente, e uma economia desorganizada, sem pesquisa, sem levantamento dos dados, como vem acontecendo nesses últimos meses, para a gente tentar ser um pouco mais rigoroso, eu acho que a gente tende a ter um sofrimento grande para reorganizar a economia. Estou pensando na estrutura geral. Tem por exemplo, desemprego alto, como nós estamos nesse momento, e a coisa vai... O que isso pode acarretar nesse ponto de vista, por exemplo, da possibilidade de inflação, deflação? Quando deixa eu dizer, só um parênteses aqui, eu estou com 4 netos aqui, e a coisa está muito tumultuada. Gente, por favor, eu não estou conseguindo ouvir, tá? Tudo bem. Eu ouvi mais ou menos a pergunta. É o seguinte, eu concordo com você. Nós temos já e teremos durante algum tempo um problema muito grave de desemprego no Brasil, sem dúvida nenhuma. Desemprego no sentido amplo do termo. Nós teremos um problema de desorganização da máquina pública, de baixo nível de investimento, sem dúvida. Nós temos um governo altamente destrutivo, entende? Eu concordo com você que esses problemas todos não serão resolvidos com Bolsonaro. Não adianta nem trocar o ministro, hein? Não adianta trocar o Guedes. Até talvez fosse bom, mas não vai adiantar. Não adianta trocar o Salles, não adianta trocar o Ernesto Araújo, não adianta trocar o Pazuello. O problema é ele, é o Bolsonaro, que é totalmente impossível como presidente da República. Totalmente despreparado para o cargo. Totalmente despreparado. Então, nós estamos pagando o preço, volto a dizer, por estarmos vivendo a pior crise da história brasileira com o pior presidente da história. Eu escrevi aquele livro no final do ano passado, né? Publiquei no final do ano passado, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Tudo bem, eu concordo que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, mantenho minha opinião, mas o presidente brasileiro cabe no quintal de qualquer um. É de baixíssimo nível, entende? E está degradando a imagem brasileira no exterior e as condições de funcionamento do governo, não tenho a menor dúvida quanto a isso, né? Então, por isso que nós já temos conversado sobre isso várias vezes aqui, né? Nos nossos encontros, é fundamental interromper, no meu entender, para o bem do Brasil, interromper o mais rápido possível o mandato desse presidente, que é um desastre. Isso não tem dúvida. Mas como nós não podemos ficar o tempo todo falando nisso, nós temos também que discutir os problemas econômicos e ver o que seria uma política econômica adequada na hipótese de que nós tivéssemos um governo, né? Que é uma hipótese forte, como eu digo no finalzinho do artigo que eu publiquei segunda-feira. Deixa eu recuperar, então, esse finalzinho aqui, né? Você diz: a retomada favoreceria o ajustamento das contas públicas, facilitando a diminuição progressiva do déficit primário. Então, um pequeno problema, entretanto: qualquer plano de crescimento econômico pressupõe a existência de um governo central capaz de conceber, planejar e coordenar as ações, que é justamente o que a gente não está tendo nesse momento. Justamente. Paulo, eu daqui a pouco vou para o bate-papo, mas antes eu queria trazer a discussão um pouco para esse cenário político de Brasília mais recente, a declaração de Gilmar Mendes, que causou uma polêmica ali, dizendo que o Exército pode estar se compliciando com o genocídio que está em curso no Brasil. Você, como, enfim, grande leitor, né? Você conhece muita literatura, eu acho que você é perfeito para fazer a seguinte pergunta, né? A palavra genocídio, né? Você acha que ela se aplica nesse momento ao que está acontecendo no Brasil? Eu tenho dúvida. Por um lado, é um pouco de exagero,
porque o genocídio foi praticado com uma intenção deliberada contra populações determinadas, né? Por vários governos aí ao longo da história do mundo, né? E o que está acontecendo agora é uma destruição, um morticínio. Mas será que a gente pode atribuir a isso, esse morticínio, por conta da Covid, a uma intenção deliberada? Talvez sim, né? No caso das populações indígenas brasileiras, por exemplo, o descaso é tal, não é? Que você pode até suspeitar que, nesse caso, existe uma intenção deliberada de matar para abrir caminho para a exploração das terras indígenas, né? Talvez, né? Acho que talvez até haver, né? Talvez você saiba isso melhor do que eu. Agora, aqui nas cidades brasileiras, grandes, médias, que sentido poderia haver genocídio? No sentido de que a incompetência atroz do governo federal, principalmente, no enfrentamento da pandemia, está levando à morte de muitos brasileiros pobres, negros, mulatos, né? A população mais pobre brasileira está exposta a um risco altíssimo. E isso é deliberado? Não sei se... Talvez... Olha, não se pode excluir nada, né? Porque Vamos ter de eu, como especialista, enfim, linguista, a minha percepção é o seguinte: a palavra genocídio, ela incomodou muito. E quando uma palavra incomoda muito, é porque ela tem uma verdade histórica latente ali, forte, né? Em função, quer dizer, nós estamos chegando hoje, oficialmente, Paulo Nogueira, a 75 mil mortos. E se você somar os 35 mil mortos de problema respiratório grave, é uma outra sigla que tem aí, que 35 mil mortes a mais do que em 2019, já em 2020, a gente vai para mais de 100 mil mortes. Quer dizer, o Brasil vai caminhando para liderar, né, a crise de Covid no mundo. E aí você tem justamente esse desafio de se levantar desses escombros, que são escombros da crise sanitária, do desemprego que vai ficar, e era aquela discussão, aquela falaciosa de tempos atrás, Paulo, que era assim, escolher entre a economia e a vida humana. A gente já tinha comentado sobre isso, mas fato é que o que está se apresentando é que nós teremos de construir uma política para sair desse processo de escombros aí da crise sanitária, no caso do Brasil, associado com a crise política, econômica, social que se impregnou em todo esse processo. Quer comentar Eu concordo com você. Acho que você colocou bem. O problema que surgiu, entretanto, essa semana, né, é que um dos ministros supremos, Gilmar Mendes, apontou para a responsabilidade das Forças Armadas, né? E eu creio que o Gilmar Mendes acertou ao fazer isso. Estou do lado dele nessa controvérsia. Por quê? Porque as Forças Armadas estão indo muito além da sua missão constitucional, ao se imiscuir com a gestão da saúde, por exemplo, né? Um general da ativa de ministro interino, vários oficiais do Exército no Ministério da Saúde. As Forças Armadas estão se metendo numa área em que elas não necessariamente conseguem administrar, ou estão qualificadas para administrar. Até existem, segundo dizem, especialistas na área de saúde, no campo militar. Mas, digamos assim, não é a missão constitucional maior das Forças Armadas, precípua, exato, tratar de saúde pública. E o que nós estamos vendo, quer queira, quer não, é uma tremenda fracasso das Forças Armadas do Ministério do Exército, ou do general Pazuello, vamos dizer assim, no Ministério da Saúde. Então, eles podem ficar muito amolados, que o Gilmar Mendes falou que eles têm responsabilidade, mas então não se metam nisso. Não se metam nesse assunto. Eles não estão competentes para isso. Eles podem ajudar de outra maneira, em outros campos, né? Por exemplo, no campo ambiental, como é que os militares podem ajudar? Não administrando, controlando a situação ambiental, mas protegendo, dando segurança aos fiscais do IBAMA, que precisam proteger, por exemplo, a floresta amazônica, proteger as populações indígenas, né? Eles próprios não têm condições de assumir. Então, os militares, se quiserem manter uma boa credibilidade, têm que fazer o que eles sabem fazer.
e não se meter a fazer coisas para as quais eles não foram treinados. E depois não gostam de ouvir que são corresponsáveis. Não são corresponsáveis. Paulo, você acha que falta algum tipo de liderança dentro das Forças Armadas? Você tem, digamos assim, condições de falar sobre isso? Quer dizer, porque me parece que há um desgarramento total, quer dizer, não existe comando, eles estão ali, os militares que se arvoram a dar declarações são generais bolsonaristas. O que acontece, afinal de contas, com as Forças Armadas do país? É o seguinte, quando você vai para o governo, você ocupa posições nos ministérios, você tem vantagens. Você tem DAS, você tem comissões, você ganha mais. Então, tem esses atrativos. O que faz o governo Bolsonaro? Atrai os militares com essas vantagens, com os benefícios. Entende? Os militares embarcam nessa canoa. Não deveriam. Entende? Deveriam se manter nas suas áreas de competência específica e não que ficar ocupando postos nos quais eles não estão preparados. Mas a tentação é grande, porque dá prestígio, dá comissões, DAS, é o termo que se usa em Brasília, entende? Vantagens específicas, entende? Influência. As pessoas não resistem e começam a embarcar nisso. Mas depois não podem reclamar se são criticadas. Mas eles não aceitam reclamações, né? Aliás, em geral, não aceita reclamações. Aí, paciência. Se meteu com o Bolsonaro. Pior é o seguinte, não é qualquer governo, né? É um governo altamente problemático. Você vai ser secretário-geral, secretário executivo, chefe de departamento, ministro de um governo desses, você paga. É um abacaxi, né? É um grande abacaxi. Ô, Paulo, deixa eu ir para o bate-papo aqui, depois vamos fazer o bloco final já, porque o nosso programa é curtinho. Jalé Inemem está dizendo aqui, de Mourão diz que é complexo retirar 3.500 garimpeiros da região Yanomami. Foram enviados carregados de hidroxicloroquina para as TIs. TIs, aqui eu não estou identificando a sigla. O antipresidente faz marketing em favor da Covid-19. É genocídio, sim. Obrigado, Jalé, pelo comentário. Tânia Marina dizendo, nas grandes cidades, a mortandade de pobres, negros e periféricos não pode ser considerada como eugenia, ela pergunta. Carmita Viana, o certo mesmo é que eles entraram para destruir a obra do PT sem considerar que foi feita pelo povo e para o povo. Povo, segmento invisível para a elite brasileira do capital. Cíntia Chaim dizendo, na reforma da Previdência, todo mundo falava que o Estado estava quebrado. A mídia, inclusive, aqui repetindo o que você disse no seu artigo, na tua resenha aqui. Quer que eu repita algum comentário, Paulo, para você comentar? Não, acho que eu entendi bem. Eu entendi bem. Eu acho que nós não podemos, na minha opinião, nós como brasileiros, não podemos considerar que os indígenas vão ser absorvidos na nação brasileira. Ponto. Não é assim. Eles têm uma cultura própria, têm vulnerabilidades próprias, têm língua própria. Eles têm que ter o seu espaço próprio. E a Constituição brasileira garante isso. Então, se você tem garimpeiros invadindo áreas indígenas, cabe ao poder público brasileiro reprimir essa invasão, entende? Não ficar de braços cruzados, incentivando até, como faz o governo Bolsonaro, que as áreas indígenas sejam invadidas, utilizadas para outros propósitos, sem o consentimento, sem a participação dos povos indígenas. Eugenia é um termo forte, mas eu conheço a elite brasileira. Até posso dizer que sou parte dela. E a eugenia é realmente brasileiro, a elite brasileira não dá a menor bola para o povo. Não dá a menor bola, tem vergonha do povo, está se lixando para o que acontece com o povo brasileiro. E por isso é que o povo brasileiro tenta se virar sozinho, né? E até, quando pode, vota contra essa elite. Às vezes se engana, né? Vota contra a elite, mas vota em Bolsonaro. Pois é. E aí você tem uma situação... Quanto à reforma da Previdência, exatamente o que eu queria dizer. A reforma da Previdência ela foi vendida em 2019, 2018 já pelo Temer, né? E completada em 2019 pelo Bolsonaro, com argumentos que nós precisávamos enfrentar a quebra do Estado brasileiro. Numa situação, na realidade, a situação é muito melhor do que é hoje. A reforma da Previdência foi vendida com esse argumento parcialmente falacioso, né?
uma fake news gigantesca, né, Paulo Nogueira? Quer dizer, a gente está... Parece um coringa, né? Ah, a quebra do Estado brasileiro. É uma espécie de discurso permanente ali nesse mundo do neoliberalismo. Né? Na minha opinião, sendo um pouquinho talvez simplista, é o discurso de quem quer comprar barato. Entendeu? Ah, se você está quebrado, o Estado está quebrado, eu aqui sou investidor, eu vou comprar os seus ativos. Não me venha com preço muito alto, que eu sei que você está estrangulado. Entende? Então, você veja o que está acontecendo com as empresas públicas, inclusive estratégicas. Estão sendo fatiadas, o Banco do Brasil, o Banco Petrobras, e vendidas aos pedaços. Num momento horrível, porque num momento de recessão, num momento que é o pior momento para você fazer vendas. Entende? Então, por isso que eu digo que nós precisamos nos livrar desse governo o mais rápido possível. É o melhor momento para comprar, né? Justamente. É o contrário. Né? É o momento para comprar. Mas não para vender. Então, mas é a contrapartida. Paulo, quando eu vejo a situação no Brasil, a crise sanitária, eu me lembrei da frase do Barão de Rothschild, que você conhece muito bem também, dizendo: quando há sangue nas ruas, compre imóveis. É basicamente isso que está acontecendo. Esse governo está fazendo o papel, né, do vendedor de imóveis, do Barão de Rothschild. O que você diria? Acho que é isso mesmo. Ele está vendendo, infelizmente, não só vendendo imóveis, como vendendo coisas muito mais importantes. Né? Tudo, né? Vendendo as grandes empresas brasileiras, com argumento que está privatizando. Né? Na realidade, muitas vezes, quem compra é uma empresa estatal estrangeira. Não é nem privatização, é desnacionalização. Entende? Isso já acontecia na época do Fernando Henrique Cardoso e voltou a acontecer agora, no Temer e agora no Bolsonaro. Sob pretexto de privatizar, nós estamos, na realidade, desnacionalizando e vendendo empresas estatais brasileiras para estatais estrangeiras, em muitos casos. Perfeitamente. Paulo Nogueira Batista Júnior, chegamos ao final aqui do nosso encontro, breve, semanal. É bom falar com você mais uma vez, obrigado. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui no início, mas já foram sanados. Na próxima vez a gente faz o teste antes, para não ter problema nenhum. Funcionou bem, né? Funcionou bem. Voltamos ao Zoom, bom e velho Zoom. E te agradeço muito. Eu não queria comentar, aliás, terminar sem comentar o brilhante. Você fez uma mini inserção, uma live falando do seu exílio na Sibéria. Eu recomendo a todos que estão assistindo a gente aqui a assistir esse relato saboroso do Paulo Nogueira Batista Júnior, que está no seu canal, né, Paulo? Se você quiser falar algum aspecto desse... Não, o pessoal poderia tentar entrar no meu canal no YouTube, que é youtube.nogueirabatista.com.br, se não me engano. É só entrar no YouTube, botar lá meu nome, né? Paulo Nogueira Batista, que aparece no meu canal. Uhum. E lá o último vídeo que eu postei chama Meu Exílio na Sibéria e conta as minhas relações com a TV Globo na década de 90. É um pouquinho discreto o comentário, assim, eu não quis dar muita dificuldade, só deixei lá no canal no YouTube, não circulei fora dali. Porque eu conto assim, muito legal. Assistam. Você é muito elegante. Você fala da Globo assim. É bacana ver você falar dessa questão aí, dessa proscrição e tal. Mas tá muito bacana, muito saboroso. Eu não queria falar disso antes, sabe? Não queria falar disso antes. Só foi a primeira vez que eu falei em público sobre isso. Porque agora eu posso falar, porque muitas das pessoas envolvidas já até morreram, sabe? Estou falando da década de 90, então não incomoda tanto quanto se eu falasse, digamos, naquela época. Muito bom. Então, recomendado aqui para vocês. Vejam o canal do Paulo Nogueira Batista Júnior, sigam o Paulo Nogueira no Twitter e a gente vai que vai. Paulo, obrigado pela presença. Semana que vem a gente se encontra ou a gente faz quinzenal? Vamos fazer quinzenal, né? Vamos fazer quinzenal agora que eu estou terminando esse trabalho para a Universidade de Boston. Seria melhor de fazer quinzenal, aí quando eu acabar o trabalho a gente volta semanalmente. Então tá bom, semana que vem a gente pula, daqui a 15 dias estamos de volta. Abraço, querido, abraço a todo mundo que acompanhou. Obrigado.